Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Na aula de hoje iremos ver os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ângulos bastante importantes que eles não são dados, não tem informações sobre eles. Infelizmente ou felizmente você tem que decorar os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Raras as exceções em que eles aparecem como sendo informações fornecidas no vestibular. Bom, para a gente determinar o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos importantes aqui, eu vou considerar duas figuras geométricas, uma é o triângulo equilátero e a outra é um quadrado. Por que são escolhidas essas figuras? Porque, pessoal, no triângulo equilátero, ele é o triângulo onde vai aparecer o ângulo de 60 e o ângulo de 30 graus. Como a gente sabe, um triângulo equilátero ele tem todos os ângulos iguais, então eu teria três ângulos de 60 graus. E quando eu traço a altura do triângulo equilátero, pessoal, a gente obtém o quê? A bissetriz. Então eu sei que esse ângulo aqui em cima, que antes era 60, ele fica dividido em duas partes iguais a 30 graus cada uma. Ok? Bom, como você já deve saber, a altura de um triângulo equilátero ela pode ser dada como sendo o lado raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 2. Se você quiser justificar, basta você utilizar um teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui ó, que eu estou deixando destacado aqui para vocês. Se você utilizar um teorema de Pitágoras nele, você consegue determinar o h em função do lado do triângulo equilátero. Beleza, como o nosso objetivo não é descobrir o valor de h, e sim o seno, cosseno e a tangente do 30 e 60 graus, vem comigo aqui. Ó. Beleza, pessoal, o que a gente tem? Primeira coisa, vamos começar com o ângulo de 30 graus. O seno de 30, como eu disse para vocês, o seno é cateto oposto, então seria A dividido por 2, né? Dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Divisão de fração, você vai copiar a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre A, você vai cancelar, isso aqui vai dar só meio. Significa que independente do triângulo, independente do ângulo, independente de onde você estiver, o seno de 30 graus será igual ao quê? Será igual ao meio. Como eu disse para vocês, se você observar o 30 e o 60 são ângulos o quê? Complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O que isso significa? O complemento do 30 é igual ao 60. Então, o seno de 30 será igual ao cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus também será meio. Ok? Então, é isso que a gente viu e aí estamos aplicando a nossa teoria. Agora, pessoal, vamos determinar o seno de quem? De 60 graus. O que é o seno? O seno é o cateto oposto, né? No caso aqui de 60 graus, cateto oposto, que seria o h, só que o h é essa coisa bonita aqui, a raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é quem? Que é o a. Mesmo esquema, você vai copiar a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ficaria 1 sobre a. Podemos cancelar, e isso aqui vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus sempre será raiz de 3 sobre 2. Beleza pura sem mistura. Agora, sabendo o seno de 60, eu sei o cosseno de 30. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então, também será raiz de 3 sobre 2. Fechou. Agora, para a gente terminar, a gente precisaria determinar a tangente de quem? De 30 graus. Então, vamos lá. Tangente de 30, o que é a tangente? Tangente é coca. Cateto oposto, que seria a dividido por 2, sobre quem? Sobre o cateto adjacente, que seria o h, ou seja, a raiz de 3 sobre 2. Aqui, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar e vou cancelar o a, vou cancelar o 2. O que vai sobrar? 1 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que se eu racionalizar, isto é, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre raiz do 9, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Beleza pura sem mistura. Agora, para finalizar, como eu disse para vocês, que a tangente de 30 ela é o inverso da tangente do seu complemento, ou seja, da tangente de 60 graus, e significa que a tangente de 60 ela vai ser 1 sobre quem? A tangente de 30. Isto é, o inverso dela. Então, a gente vai ter que a tangente de 60 graus vai ser o quê? Qual que é o inverso da tangente de 30? Observe que a tangente de 30 era 1 sobre raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 1, que é só raiz de 3. Feito isso, então, a gente finaliza e a gente determina aqui o seno, o cosseno e a tangente do 30 e de 60 graus.
Para a gente finalizar, a gente precisaria determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. E aí a gente vai lá no quadrado, porque o quadrado é uma figura geométrica onde nela aparece o ângulo de 45 graus quando eu traço a diagonal do quadrado. E você já deve lembrar que a diagonal de um quadrado, se você utilizar o teorema de Pitágoras aqui, você vai chegar que a diagonal ela vai ser o lado, que é o A, raiz de 2. Então, pessoal, para eu determinar o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, basta a gente usar as relações que a gente aprendeu. Então, vamos lá comigo. Tangente de 45, o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ficaria A dividido por A, que é igual a 1. O seno de 45, o que é o seno? O seno é o cateto oposto, que seria o A, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é a raiz de 2. Se você simplificar o A, você vai ter 1 sobre quem? Raiz de 2. Racionalizando, vai dar raiz de 2 sobre 2. E aí, para finalizar ainda, a gente sabe que 45, o seu complemento é o próprio 45. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Feito isso, pessoal, a gente tem a nossa tabela trigonométrica, que é a do seno de 30, 45 e 60. E a gente pode preencher. E aí a gente tem lá. E aí a gente preenchendo a tabela, a gente encontra todos esses valores aqui. Ok, pessoal? Então aí o que a gente tem? Os ângulos notáveis em um triângulo retângulo. Existe aí um jingle aí a respeito para você decorar o seno, o cosseno e a tangente de 45, que é o seguinte, você preenche lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e depois no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de ângulos notáveis no triângulo retângulo. Na próxima a gente vai trabalhar com alguns exercícios. Um grande abraço para você, a gente se vê lá. Tchau!